Vocês lembram qual que é o número da pergunta que nós paramos? É 26 ou 27, será que não é isso? Eu marquei 26 aqui, Eduardo. 26, né? É isso mesmo. Que bom. Esperar só 2 minutinhos e a gente faz a prece, tá bom, pessoal? Muito bem. Faltando só um pouquinho. Muito bem. Então vamos iniciar. Eu vou fazer a prece de início. Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos reunidos em seu nome. E em nome de Deus, nosso Pai, para o estudo sobre a mediunidade, tendo o amparo da equipe espiritual do nosso cantinho, Casa Abençoada, que nos acolhe a todos, e pedimos a esses espíritos que possam mais uma vez nos envolver em suas vibrações amorosas, nos auxiliar no nosso estudo, nos intuir para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar. Pedimos as suas bênçãos, Senhor, para os nossos lares. Que cada lar seja visitado pelos benfeitores espirituais, auxiliando-nos assim a manter em nossos lares um ambiente de paz, de amor, de fraternidade. E abrindo a nossa reunião, nós ofertamos à equipe espiritual do nosso cantinho a prece de Pai Nosso, pedindo que ela seja transformada em bênçãos de luz, amor e paz, em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, nós estamos estudando o capítulo 19, né? Não, é 24. Desculpe, eu sempre erro. Falando sobre a identidade dos espíritos, né? E isso tem relação com a lição número 45 do livro Seara dos Médiuns. E aí, era relacionado no item 286, com a questão número 12. E nós, então, estamos estudando esse item, mas nos itens de perguntas e respostas, e estamos na pergunta número 26. Aí eu vou pedir para a Elisete fazer o favor de ler. Obrigado. Imagina. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que apreciam mais as palavras do que as ideias, que mesmo tomam ideias falsas e vulgares por sublimes. De que modo essas pessoas, que não estão aptas a julgar, nem mesmo as obras dos homens, podem julgar as dos espíritos? Quando essas pessoas são bastante modestas para reconhecerem a sua incapacidade, não se fiam em si mesmas. Quando, por orgulho, se julgam mais capazes do que são, amargam consigo a pena da tola vaidade que alimentam. Os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirigem. Há pessoas simples e poucas instruídas, que são mais difíceis de enganar do que outras, que são astutas e sábias. Lisonjeando-lhes as paixões, eles fazem do homem o que querem. Muito bem. Eu não sei se tem alguém que está com o microfone ligado. Aí eu pediria para tentar cortar o microfone, só ligar na hora de falar, por favor. Aí eu acho que facilita para todos nós. Obrigado. Muito bem. Então, é aquela questão sempre, né? O que nós queremos quando nós estamos nos dirigindo aos espíritos? Que tipo de informação que queremos? O que queremos perguntar e o que queremos ouvir? Vai depender do quê? Da nossa condição, de sermos sérios, né? De entendermos, né, do assunto minimamente, conhecendo como os espíritos se comunicam, quem são esses espíritos que podem se comunicar conosco. Então, quando nós achamos pessoas com estas, vamos dizer assim, nessas circunstâncias em que elas, quando encontram uma linguagem enfática, firme, né? Que muitas vezes eu tenho esse modo de falar, né? Muito firme, muito direto, assim. Se eu estiver falando besteira aqui, a pessoa está acostumada dessa forma, né? Ela vai achar que está tudo, que estou falando a verdade. E eu posso estar falando mentira, né? Então, os espíritos respondem de uma maneira bastante interessante, né? Se a pessoa, né, ela é bastante modesta para reconhecer a incapacidade dela, não se fiam de si mesmos e, portanto, né,
elas aceitam o que vem. Quando, né, por orgulho, se julgam mais capazes do que o são, trazem consigo, né, a pena da vaidade, que é tola, né, que alimenta. E aí os espíritos enganadores sabem muito bem a quem estão se dirigindo. Então, se nós somos sérios, se nós somos, né, estudando tudo que nós temos visto, que tipo de linguagem que os espíritos utilizam, se aquela linguagem que eles estão utilizando, né, tem coisas que levam a falsidades, a uso de nomes indevidos, que vão contra o evangelho tal, nós já sabemos que são espíritos que não merecem, né, vamos dizer assim, a atenção das pessoas sérias. Entretanto, né, se nós formos pessoas que aceitamos de bom grado, que não estamos nem um pouco preocupados se aquele espírito está falando a verdade ou não, se é simplesmente alguma coisa que, eu penso desse jeito, que bom, então eu vou ficar dessa forma, o que acontece também no nosso dia a dia, né? Por que as pessoas se reúnem com o mesmo interesse? Porque pensam e sentem semelhantemente. Então, se neste meio alguém falar alguma coisa que bate com a vontade e o entendimento de todo mundo, passa batido. Passa batido. Todo mundo aceita aquilo ali como sendo uma verdade, não é? Se isso acontece entre os homens, vai acontecer também, certo? Nessa comunicação dos homens com os espíritos, que nada mais são que aqueles homens que faleceram e agora estão no plano espiritual. Então, se nós quisermos companhias de espíritos, né, brincalhões, enganadores, vamos ter essa companhia. Se nós queremos a companhia de espíritos sérios, né, e bondosos que querem o bem de todos nós, temos que ser sérios, temos que fazer valer também, dentro de nós, a nossa capacidade de transformação moral. Certo? Então, ele diz assim: há pessoas simples e pouco instruídas, né, mais difíceis de enganar do que outras, né, que têm, como é que chama aqui? Que têm finura e saber. Certo? Então, os espíritos enganadores, né, lisonjeando as paixões dessas pessoas, fazem eles do homem o que querem. Eles vão falar o que quiser e a pessoa vai engolir. Simples assim, certo? Sempre vai depender de nós encarnados na nossa relação com os espíritos. Comentários, dúvidas? Ok. Não tendo, vamos em frente. Questão 27. Quando escrevem, os espíritos maus se traem. Quando escrevem, os espíritos maus se traem algumas vezes por meio de sinais materiais involuntários? Os habilidosos, não. Os negligentes se desencaminham. Todo sinal inútil e pueril é indício certo de inferioridade. Os espíritos elevados nada fazem de inútil. Muito bem. Então, como que nós vamos saber, né, se uma mensagem que estamos recebendo, e veja, ele está falando no momento, né, da escrita, né? Pode ser também na análise
posterior, depois daquilo que foi escrito. Então, a pergunta do Kardec é se os maus espíritos se traem, né, por alguns sinais que claramente os vai identificar, né? Os vão identificar. E ele está falando assim, os espíritos habilidosos, enganadores habilidosos, não vão se trair desta maneira, certo? Bom, então, como é que nós vamos nos precaver contra os espíritos maus, que são habilidosos? Essa é a questão mais importante, né? É pelo conteúdo da mensagem. No conteúdo da mensagem, não pode haver, né, bajulação, elogios demais, né? Não pode ter palavras de baixo calão, não pode ter ironias de um para com o outro. Espírito bom vai direto ao ponto, não faz rodeio e vai direto ao ponto, sempre orientando, escrevendo coisas que levam ao bem das criaturas. Eles seguem o Evangelho de Jesus. Os bons espíritos seguem o Evangelho de Jesus. Então, qualquer coisa que a gente receba que contrarie esse aspecto, pode jogar fora a mensagem. Quando eu falo jogar fora, é assim, lógico, você pode guardar para estudo, né? Mas, né, os espíritos superiores não fazem nada de inútil. Não vão fazer 3 pontinhos, não vão fazer um sinalzinho para dizer esse sou eu, né? Pode ficar sossegado que esse daqui sou eu. Sempre que você vê essa marquinha, ó, pode crer, né, que é um bom espírito que está aqui. Eles não vão fazer isso, nunca. Né? Comentários, pessoal. Alguma dúvida? Muito bem. Então vamos para frente. Questão 28. Muitos médios reconhecem os espíritos bons e os maus pela impressão agradável ou penosa que experimentam a aproximação deles. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar, em suma, são sempre indícios de má natureza dos espíritos que se manifestam? O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito que dele se aproxima. Quando feliz, o espírito é tranquilo, leve e refletido. Quando infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Aliás, dá-se a mesma coisa com o homem na Terra. O bom é calmo, tranquilo, o mal está constantemente agitado. Observação. Há médios de maior ou menor impressionabilidade nervosa, razão pela qual não se pode considerar a agitação como regra absoluta. Aqui, como em tudo, deve-se levar em conta as circunstâncias. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, pois se o espírito do médium simpatiza com o espírito mau que se manifesta, será pouco ou nada afetado pela proximidade deste. Todavia, não se deve confundir a rapidez da escrita, que decorre de extrema flexibilidade de certos médiuns, com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem experimentar ao contato dos espíritos imperfeitos. Muito bem. Então, vejam bem. Essa é uma pergunta, né,
e também a própria nota do Kardec, bastante importante, né? Quando a gente, obviamente, tem a mediunidade de... olha, passou. Eu vou chamar de incorporação, esqueci. Psicofonia, pronto. Na psicofonia, né, em que o tipo de trabalho que se faz, né, pode ser para auxiliar espíritos necessitados, né, é natural que o médium preparado para esse tipo de trabalho, né, que vai fazer uma doação fluídica importante em benefício do espírito, certo? Ele tenha uma certa impressão, uma sensação das dores que o espírito possa estar sentindo. Lembrando que é tudo mental, mas, né, ele vai trazer a agitação, a má impressão, a dor. O espírito, o médium pode sentir cheiros desagradáveis, né? Então, essa, esse conjunto de sensações é mais facilmente notado, né, quando nós estamos no tipo de trabalho mediúnico que geralmente fazemos aqui no nosso cantinho, né? Da mesma maneira, quando vem o espírito guia do médium, ou quando vem um espírito para fazer, né, a mensagem de abertura ou de encerramento, é um espírito bom, mesmo que não seja um espírito superior, né, como nós colocamos assim, um espírito superior, mas é um espírito bom, que está fazendo bem. Ele traz para o médium uma sensação agradável. Não é uma sensação desagradável, pelo contrário, é uma sensação agradável, que o médium, né, tem aquela sintonia, aquela simpatia, né? Mas quando nós estamos falando da psicografia, né, e aí eu vou dar um depoimento do nosso trabalho. Lógico que temos companheiros aqui que são também médiuns psicógrafos, né? Mas no nosso trabalho de psicografia, que ocorre às sextas-feiras, né, nós percebemos que, às vezes, o espírito vem bravo e ele não quer escrever direito, ele rabisca, né? Ou ele vem e traz uma má impressão para o médium até escreve, né? Mas o espírito ele é desrespeitoso com o grupo, ele, ele vai escrever coisas que não são agradáveis e o médium sente a sua, vamos dizer assim, rispidez, o seu mal-estar. O médium traz para si também esse mal-estar, o que é absolutamente natural. Quando o espírito se aproxima e vai tomar conta, né, do sistema nervoso do médium para poder escrever, ou vai intuir o médium, ele se aproxima, tem a troca fluídica entre o médium e o espírito, e essa sensação, quando nós estamos bem preparados, a nossa vibração vai ser uma vibração positiva, nós estamos nos elevando em prece a Deus, nos colocando à disposição de espíritos bons para que o trabalho se desenvolva adequadamente, né? Então, nós estamos num patamar, muitas vezes, mais elevado do que o espírito comunicante. Então, nessa troca fluídica, nós vamos sentir naturalmente essa dissintonia, né?
essa sintonia não é muito boa, muito perfeita, né? E a gente vai ter as sensações, né, que o espírito está tendo. E transmite, então, para o médium. E transmite, inclusive, para o papel. Ele pode quebrar o lápis. Tem várias situações, né, que são absolutamente naturais. E aí, a resposta dos espíritos, né, é que, sim, o médium, então, ele vai sentir, ele experimenta as sensações do espírito que está escrevendo por ele, né? Entretanto, vai depender muito do próprio médium, porque pode trazer alguma agitação e assim por diante, mas se o médium naturalmente já é, né, muito agitado, ele vai ter mais ou menos uma sintonia com o espírito agitado, certo? Então ele nem vai perceber essa diferenciação. Mas quando nós vamos para a prática da psicografia, sempre buscando a elevação para que o espírito comunicante receba de nós carinho, amor, né, energias positivas, né, quando vem um espírito nessas condições, eu vou usar a palavra mau espírito só para a gente, para facilitar a explicação, né? Naturalmente o médium sente essa, é, essa vibração mais densa, mais dura do espírito, né? E aí o Kardec, então, ele faz um resuminho, né, com relação a isso, né, em que ele aponta, olha, vai depender muito de cada médium, né? E lembra, esse livro aqui, principalmente esses capítulos, foram escritos lá em 1861, em que o Kardec já tinha um bom conhecimento, um bom estudo, né? Mas ele não tinha, sei lá, ele não trabalhava com trocentos mil médiums, né? Ele trabalhava com alguns médiums nas sessões, então ele tinha que se fiar nos relatos dos diversos colaboradores, né? Então, ele fala, olha, vai depender demais do médium, das condições do médium, né? Muito bem. E assim nós terminamos este capítulo e este item, certo? Comentários, pessoal? Alguma dúvida? Então eu vou fazer um pedido. Vamos para a pergunta, né, 12. Você pode ler para mim a pergunta 12, que é aquela relacionada com o livro Seara dos Médiuns, e nós vamos na lição do livro Seara dos Médiuns para tentar ligar isso que está aqui com aquilo que o Emmanuel escreveu no livro Seara dos Médiuns. Por favor. Oi, Elisete, você está aí? Estou sim, é que eu já estava indo lá para frente, mas 268, questão 12. É a questão 12, isso. Os espíritos que nos induzem ao erro estão sempre conscientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes e que podem enganar-se de boa fé. Desde que tenham consciência da sua ignorância, passam a aceitar o fato
e só dizem o que sabem. Espera só. Nossa. É, que engraçado. A minha pergunta é assim: os espíritos superiores desprezam em tudo as partes. É Ah, o item sim. 268. Ah, É a questão, perdão. na realidade, ele fala a questão 268, parágrafo 12, né? É, Na realidade, a 12 é uma pergunta. perdão. Eu vou voltar. Então, vou lá Espera só um pouquinho. Eu vou ter que pedir a você para retomar, tá bom? Eu me perdi ali. Agora é que é o difícil, né? Peraí. 12A. Tá, os espíritos que nos induzem em erro. Tá. Você pode Isso. ler de novo, então? Vamos lá. Os espíritos que nos induzem ao erro estão sempre conscientes do que fazem? Não. Não. Há espíritos bons. Caiu aí a internet? Eu não sei se é a internet, mas já 3 vezes ela foi e voltou. Eu tenho que entrar de novo. Ah, Resposta: não há espíritos bons. Não, né? Não, que eles nem sempre nos induzem, né, ao erro, sempre conscientes de que fazem. Então, eles não estão sempre conscientes. Há espíritos bons, mas ignorantes e que podem enganar-se de boa fé. Desde que tenham consciência da sua ignorância, passam a aceitar o fato e só dizem o que sabem. muito bem. Essa é, né, uma resposta dos espíritos a essa pergunta, né? Que os espíritos podem nos induzir ao erro? Podem, mas eles sempre estão fazendo isso de má fé, né? Não, é o que os espíritos respondem. Não. Há espíritos bons. Veja, ele faz aqui a palavra bom é de bondade, né? E não quando nós falamos dos bons espíritos, nós estamos tentando falar de espíritos superiores. Os espíritos superiores, além de bons, né, caridosos, que seguem o evangelho direitinho, tal, eles também têm conhecimento, limitados, obviamente, à sua condição de espíritos ainda não perfeitos, porque inclusive estão, vamos dizer assim, muitos deles ligados à psicosfera da Terra. Portanto, são bons espíritos, mas não são espíritos perfeitos, inclusive, né, ainda estão ligados à psicosfera de um planeta, né, que é considerado de expiação e provas. Então, daqui eles vão para um mundo melhor, né, mas naquele mundo melhor tem espíritos muito melhores do que ele, né, até ele chegar à perfeição. Mas aqui ele está usando a palavra espíritos bons, de bom coração, que querem fazer o bem, mas não conhecem muito. Eles são ignorantes, ou seja, eles só, né, têm uma inteligência e uma capacidade, né, de
vamos dizer assim, disposição, né, do seu pensamento limitado pelo seu conhecimento, né? Mas trazem bondade no coração. E aí, ele fala assim, muito bem, se eles, né, entendem e tomam conhecimento e consciência da sua ignorância, pronto, está resolvido, né? Ou seja, eles vão passar a dizer só o que sabem e não mais vão induzir as pessoas ao erro, ok? Comentários, pessoal? Muito bem. Em não tendo mais comentários, nós voltamos então ao livro Seara dos Médiuns, tá? Na lição número 45. Imagina, ok? Ah, Pode ler? pode, por favor. Imagina, reunião pública de 20 de junho de 60. Questão 268, parágrafo 12. Imagina-te tendo irmãos furtados do teu lar quando pequeninos, arrebatados ao teu afeto. Foram aprisionados e cresceram em regime de cativeiro, quais bois na canga, conduzindo a cabeça do arado ou sustentando a moenda. Traficados como alimárias, erguiam-se com a aurora e suavam no eito, enquanto o dia tivesse luz. Se doentes, tinham remédio nas próprias lágrimas. Se chorosos, recebiam repetidas chicotadas para consolo. Embora amassem profundamente os seus, eram constrangidos a contemplar, soluçando, as próprias esposas vendidas a mãos mercenárias e os tenros filhinhos entregues à lavagem amontoada no coxo. Desejariam estudar, mas eram propositadamente arredados da escola. E se mostrassem qualquer anseio de liberdade, eram postos a ferro e varados até a morte. Imagina, igualmente, que esses irmãos menos felizes, criados distantes de teu carinho, se comunicassem do plano espiritual com as criaturas terrestres e fossem motivo de hilaridade pela linguagem primitivista em que ainda se expressam. Pensa neles como estando ainda algemados aos caprichos daqueles mesmos que lhes deviam respeito e renovação, e que continuam a tê-los como cães amestrados para objetivos inferiores. Explorados em seus bons sentimentos, em regressando ao mundo onde foram supliciados na confiança ingênua, são mantidos em espírito como vítimas e jograis. Imagina tudo isso e sentirás o coração constranger-se de imensa dor ao ver companheiros desencarnados iludidos na boa-fé. Longe de explorá-los com perguntas indiscretas e ordenações deprimentes, saberás ajudá-los pela bênção do amor. E entenderás então que se todos endereçamos aos instrutores da vida maior petitórios constantes de socorro e de paciência, cada um deles também diante de nós exibe no coração as 4 palavras de nossa velha súplica: tem dó de mim. Muito bem. Eu gostaria, né, de ouvir de vocês, depois de nós estudarmos o livro dos médiuns, e em particular repetindo, né, a pergunta número 12, em que
os espíritos respondem: olha, aqueles espíritos que podem nos induzir ao erro, eles são bons, mas ainda ignorantes, né? Eles são bons, mas ainda ignorantes. Então, eles não querem nos induzir ao erro. E aí eles percebem que eles não são assim tão sábios, né? Eles reconhecem a própria ignorância. E aí passam a falar somente aquilo que sabem. Essa é a resposta. E é isso que o Emmanuel nos chama a atenção aqui nesta lição. Logicamente, o Emmanuel está chamando a atenção, principalmente, né, para aqueles que foram escravizados e vieram para o Brasil. Foram os negros que foram escravizados e vieram para o Brasil. Passaram por cenas terríveis, né? Nunca, não tiveram instrução, e muitas vezes nós temos esses espíritos se comunicando sem conhecimento, vamos dizer assim, para dar aquelas instruções, como dá uma instrução aqui o Emmanuel. Mas eles são bons. Ou quando eles vêm nos trazer, né, as suas histórias, e aí eles usam um linguajar difícil, mas difícil de ser entendido, né? Por mim, não, porque eu já tive, né, aquelas mensagens de, dos, dos negros escravizados, né, que a gente costuma chamar de preto velho, preta velha, né, amorosamente, claro. Eu sou do Jardim da Mãe Cristina, né? Mãe Cristina é um espírito ligado à minha família, né? Que falava para minha mãe e para o meu pai: filha, estou precisando trazer mais, só que daquela forma, daquela linguagem, né? Estou precisando trazer mais uma flor para o seu jardim, né? Posso trazer? É uma flor do meu jardim que vem para o seu jardim, né? E lá vinha um. Nós somos em 12 irmãos, não é? Então, traz um coração cheio de amor, né? Mas com algumas dificuldades de conhecimento. Por quê? Porque não são espíritos que vamos chamar, né, que a gente chama de espíritos de escola, no sentido do conhecimento. Então, eu queria ouvir vocês, porque ele está chamando a atenção aqui, né, para espíritos que muitas vezes se comunicam, inclusive há centros espíritas que falam: não pode se comunicar preto velho ou preta velha aqui no nosso centro, né, pelo jeito de falar. Não, não é bom espírito. Considera assim, certo? Quando, na verdade, nós nem sabemos que espírito que é aquele que está ali, né? Pode realmente ser um espírito ainda sem muito conhecimento, mas bom de coração, como pode ser um espírito elevadíssimo, de muito conhecimento, mas que se apresenta assim porque naquela reencarnação como escravo, né, aqui no Brasil, né, ele teve a sua transformação moral, aquele clique, né?
E aí, reconhecendo todos os erros do passado, começa a trabalhar incessantemente no bem de todos aqueles que ele prejudicou. Então, você vai ter espíritos de pretos velhos, como a gente usa esse nome, né? Extremamente esclarecidos, com muito conhecimento, né? Intelectual, certo? Mas que a característica principal que aparece é a da bondade, do amor, né? Do carinho para com o outro, né? Então, o Emmanuel aqui, nesta lição, está nos chamando a atenção. Ele faz um quadro terrível do que foi a escravidão no Brasil. Tudo bem, já tivemos escravidão em outros países, né? Aí nós não vamos discutir isso, vamos entender a escravidão que houve no Brasil como uma, infelizmente, né, uma coisa que não deveria acontecer e que, vamos dizer assim, no coletivo dos espíritos da nação brasileira, né, essa é uma nódoa, uma coisa que não é boa, né? Termos tido escravidão e quantos foram escravizados no Brasil, né? Foram roubados na África e trazidos para cá. E quando nasciam aqui, eram ainda, né, separados, pai dos filhos, né, a mulher dos homens e assim por diante. Tivemos um período muito ruim, muito sofrido para muitos espíritos. E aí alguns desses espíritos podem se comunicar conosco. Alguns ainda em estado de grande sofrimento. Passaram-se já mais de um século da, eu vou chamar entre aspas, tá? Libertação dos escravos, considerando lá o 13 de maio de 1888, né? Quantos e quantos espíritos ainda estão presos aos sofrimentos que tiveram, né, naquela época. Aí eles vêm e se comunicam conosco. Comentários, por favor? Ninguém quer falar nada? Muito bem. Então fica para a reflexão de todos. Eu pensei que alguém fosse falar alguma coisa, mas tudo bem. Vamos então para a lição seguinte deste livro. Lição 46, União. Isso. Reunião pública de 24 de junho de 60. O capítulo é o 31 e a dissertação 20. Compadece-te e ajuda a fim de que possa servir na união para o bem. Não fosse a bondade do lavrador que ampara a semente seca, não receberias na mesa o conforto do pão. Não fosse o trabalho do operário que assenta tijolo por tijolo, não disporias de segurança no alicerce do próprio lar. Isso acontece nos elementos mais simples. Repara, porém, a atitude da vida para que ninguém falte à comunhão do progresso. Não condena ela o paralítico porque não ande da cadeira de rodas. Não malsina os olhos enfermos, brune lentes protetoras.
não relega os mutilados à própria sorte, faz recursos mecânicos. Não se revolta contra os ignorantes que lhe torcem as diretrizes, acende a luz da escola. Não aniquila os loucos que lhe injuriam as leis. Acolhe-os generosamente no regaço do hospício. Imitando o sentimento da vida, sejamos uns para os outros, quando preciso, a muleta e o remédio. Olvidemos os defeitos do próximo na certeza de que todos nos encontramos sob o malho das horas na bigorna da experiência. Tolerância é o cimento da união ideal. É só a união faz a força. Entretanto, a força e força. Reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte. Congregam-se milhões de fagulhas e formam um incêndio. Pensa um pouco e entenderás que é sempre muito fácil ajuntar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força, mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma é que nos será possível, em verdade, fazer a união para a força do bem. Agora, Uma missão, né? Muito bem. Então, aí, nós teremos que ir para o capítulo 31, né? isso, Aí, na dissertação 20, que é do São Vicente de Paulo. tá, espera só um pouquinho para eu ver. Tá, só um minuto, localizar. Ah, só um minuto. No meu é a página 316, acho que é o último capítulo do... É, sim, mas eu tenho que achar. Deixa eu ver. Vem depois de uma comunicação de São Luís, é isso? Isso. A de São Luís é 19, e aí, para mim, é a dissertação 20, que são várias dissertações. Né? Ok. Então, vamos lá. Dissertação 20. A união faz a força. Sede unidos para seres fortes. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas. Vai estender por sobre a terra a sua ramagem benfazeja. É preciso que vos torneis invulneráveis contra as setas envenenadas da calúnia e da sombria falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegardes a isso é necessário que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam às vossas relações. Que os vossos defeitos passem despercebidos. Que somente as vossas qualidades sejam notadas. Que o facho da amizade santa vos congregue, ilumine e aqueça os corações. Só assim resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável à vaga furiosa. Muito bem. Então, né, o Emmanuel vem mostrar na nossa lição, no livro Seara dos Médiuns, né, a necessidade de fazer o bem sempre, de nos congregarmos, né? E a mensagem de São Vicente, de Paulo, né, é
a mesma mensagem. A união faz a força. Então, ele chama a nossa atenção aqui para alguns pontos, né, muito fortes. Eu lembro sempre da minha mãe, que quando nós pedíamos para ela fazer a prece, né, no Evangelho no Lar, ela, principalmente nessa época que deu a pandemia, e a gente então começou a fazer o Evangelho no Lar aos domingos, né, pela internet, no Google Meet, né? Então, a maior alegria é quando minha mãe estava em condições de fazer a prece. E ela sempre falava assim: não nos esqueçamos. Se estivermos sós, fica fácil de quebrar. Pega uma vareta e fica fácil de quebrar. Mas junta um monte de varetas, coloca todas juntas e tenta quebrar. É muito difícil, né, de quebrar. Ou seja, é esperado, né, que nós nos unamos. E para fazer isso, né, aquilo que está colocado lá e vem colocado aqui, nós temos que, como ele diz aqui, né, nós temos que estar unidos e que o Espiritismo, ele começou, né, deitou raiz e começou a frutificar, a estender as suas raízes, né? Muito bem. Só que a gente precisa, né, ficar invulnerável aos dados envenenados da calúnia e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Então, estamos sendo chamados, mais uma vez, à atenção, certo? Da importância de, ao nos unirmos, né, estarmos precavidos contra a ação dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Como é que nós conseguimos, então, ficar longe da ação desses espíritos? Não tem outra forma senão colocarmos no nosso dia a dia, individualmente, cada um de nós, embora estando num grupo, né, nós temos que fazer a nossa transformação moral. É aprendendo com os espíritos, fazer a nossa transformação moral. E estarmos atentos a todas as informações que eles nos trazem. Então, está lá no Evangelho, espíritas, amai-vos, né? Mas também instruí-vos. É necessário nos instruirmos, nós fazermos um esforço de estudar e conhecer a doutrina conforme foi trazida pelos Espíritos para nós. E usarmos o nosso bom senso sempre na análise de tudo aquilo que vamos estar recebendo dos Espíritos. Precisamos estar muito atentos, certo? Para não nos deixarmos enganar. Mas, para isso, a hora que ele fala, né, espíritos ignorantes, vai ter? Vai ter. Vai ter espírito egoísta? Vai. Se eles encontrarem em nós a mesma condição de espíritos egoístas, mas aqui encarnados,
nós vamos estar em sintonia com esses espíritos, né? Que é uma falange de espíritos, né? Ignorantes, egoístas e hipócritas, que tentam nos enganar. Então temos que lutar contra o egoísmo. Não podemos ser hipócritas para não estarmos em sintonia com esses espíritos. Para não sermos hipócritas, nós temos que trabalhar dentro de nós determinados sentimentos que ainda trazemos do passado. Nos achamos superiores aos outros. Falamos para os outros sobre caridade, sobre amor ao próximo e assim por diante, mas, infelizmente, né, não temos amor ao próximo. Certo? Agimos com hipocrisia. E vamos parar por aqui, porque não dá mais tempo para a gente continuar, porque vai ter um novo estudo logo em seguida. Então, eu vou fazer a prece de encerramento e de abertura já para o estudo que vai ter das 9 horas. Então, vamos agradecer à equipe espiritual do nosso cantinho, pelo carinho, pelo amor, pela paz que nos trouxe quando nos unimos aqui para o estudo. E pedimos, Senhor Jesus, que o Antônio, e se for o caso também o Alexandre, né, que vão estar conduzindo os estudos agora das 9 horas, né, que sejam, então, envolvidos pelos mentores espirituais nessa nossa vibração de muito amor e carinho, auxiliando-os na condução do estudo e para todos os que ficam no estudo, né? Que sejam amparados, que sejam esclarecidos, que venham com o coração aberto para receber os ensinamentos, né? Que os nossos irmãos vão estar conduzindo na próxima hora. Deixamos assim a nossa prece, entregue nas mãos da equipe espiritual do nosso cantinho, pedindo a Deus que ampare o irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Eduardo, obrigado pela oração, carinhosa e amiga. Tchau, gente. Boa noite a todos. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, gente.